Percebi, meu caro Renato Semensati, nas manifestações, nas entrevistas. Vamos fazer história, podemos fazer história. E essa precisa ser a consciência. A gente conta muito com esse empenho dos jogadores. Boa tarde. Boa tarde, João. Tem toda a razão. Aliás, aquele que passou ali por último, Rafael Lima, fazer história com esse rapaz. O Rafael Lima tinha encerrado a carreira, praticamente tinha ido morar no fundo da casa da sogra, não aparecia proposta. Aí o Gilmar Dalpozo foi para a Chapecoense, Série D do Campeonato Brasileiro. Diz, ó, te conheço da base do Figueirense, vamos jogar comigo lá. Da D foi para C, da C foi para B, da B foi para A, com Rafael Lima de capitão. Né? Olha só. Então esse aí sabe... Aliás, o Rafael Lima esse ano subiu com o Atlético Catarinense para a primeira divisão de Santa Catarina. Ou seja, é um cara vitorioso, é um cara que conhece o caminho do sucesso. Isso. E o Raul Cabral sabe muito bem. O Raul, na semana passada, ele disse o seguinte, ele conversou com a gente aqui no sábado, no Clube da Bola, e disse o seguinte, eu fiz até a pergunta para ele, Raul, qual a importância da vitória nesse primeiro jogo? Ele falou, olha, não vou falar em resultado, mas o primeiro jogo vai ditar o ritmo do segundo. Em momento algum ele falou que a vitória era fundamental, porque ele sabe o quê? É uma decisão de 180 minutos. Aí você fala, bom, mas o Marcílio Dias, jogando em casa pelo empate, vai ficar na defesa porque o empate lhe favorece. Não. O estádio lotado, o torcedor não aceita. Mesmo ele vendo o time dele ser campeão no início do jogo, que ele fique ali passivamente na defesa. E o Hercílio vai acontecer com o Hercílio aquilo que os times treinados pelo Raul Cabral adoram, que é o seguinte, me ataca para eu poder contra-atacar. Então, claro que se você for analisar hoje, estatisticamente, em probabilidade, o Marcílio Dias está muito mais próximo da vaga à Copa do Brasil. Só que o Hercílio, João, tirou o Figueirense da Copa Santa Catarina em pleno estádio Orlando Scarpelli. Então o Hercílio já mostrou do que é capaz. E vamos lembrar aqui, vaga inédita para a Copa do Brasil. Não é pouca coisa. Então é uma grande missão, muita dificuldade, mas vejo perfeitamente o Hercílio em condições de conseguir entrar para a história. E ontem, conselho técnico definindo o Campeonato Catarinense, entrou essa história de pênaltis aí, Renato. Foram duas situações, vamos lá. Primeiro, o Criciúma levou uma proposta para fazer um campeonato mais curto, para fazer um campeonato com menos datas, né? E por que o Criciúma levou essa proposta? Foi apoiado pela Chapecoense e pelo Avaí. Porque em 2024, já que em 2023 não foi possível por falta de datas, se projeta fazer a Copa Sul Minas, a antiga Copa Sul Minas, trazendo Cruzeiro, Atlético Mineiro, enfim, Atlético Paranaense, Curitiba e os nossos representantes aqui de Santa Catarina. Só que para isso você tem que abrir datas no campeonato estadual. E aí foi rechaçada pelos menores, acompanhado de Joinville e de Figueirense. Esses três perderam esse primeiro pleito aí, de fazer um campeonato mais enxuto, pensando no calendário do ano seguinte para incorporar uma competição rica, ponto. Não aprovou, não aprovou. Aí se levou uma novidade, que é a disputa por pênaltis nos mata-matas. E, para mim, estranhamente, foi aprovado. Porque olha só a fórmula que foi feita no Campeonato Catarinense. Primeira fase tem 11 rodadas. O primeiro colocado faz 11 vitórias. Eu sou primeiro e eu sou oitavo. Aí eu jogo, como era este ano, 2 resultados iguais, a melhor campanha passa de fase. Como é que passou a ser? 2 resultados iguais, empate aqui, empate lá, 1-0 aqui, 1-0 lá. Vamos para os pênaltis. Então acontece o seguinte, eu sou primeiro colocado, faço 11 vitórias na fase de classificação. Aí vou com o oitavo colocado, empato 0-0, empato 0-0. Vou para os pênaltis, perco. Eu saio do campeonato com 13 jogos, 11 vitórias e 2 empates. Bacana, né? Para quem vai terminar lá atrás. Então a primeira fase não vale nada. O Criciúma foi contra, a Chapecoense foi contra, o Avaí foi contra, tomaram 9-3. E essa série de jogos aí torna o campeonato desinteressante. Enfadonho. Não anda nunca, né? Fora aqueles problemas que a gente sabe, o Atlético Catarinense subiu, mas não tem campo para jogar, vai jogar no do Figueirense. E o dia que o jogo for com o Figueirense? Isso é uma questão mais ampla. Mas a questão de regulamento, João, não é, na minha visão, aceitável que os grandes tenham o mesmo peso na hora de decidir dos pequenos. Porque quem dita o campeonato é o grande. É assim na Espanha, é assim na Inglaterra, é assim em São Paulo, é assim em qualquer lugar. Aqui, eu acho que esta mudança ela traz um retrocesso técnico. Ela pode beneficiar ali na frente quem tecnicamente foi inferior. É uma pena que tenha sido decidido dessa maneira a competição. Obrigado, meu caro Renato.